boa tarde, boa noite, galera. Me chamo Mariana Kelly e vamos iniciar hoje mais um episódio do Hubcast do quadro Educação em Ação. Então você já clica no sininho aí, já se inscreve no canal e deixa o like aí. E eu sou Jefferson Ilha pela primeira vez nesse quadro. Vamos lá, pessoal. Hoje nós recebemos aqui alguém que tem dedicado a vida a transformar histórias através da educação técnica. Ele é palestrante, instrutor, especialista em refrigeração e climatização, concluindo bacharelado em engenharia mecânica e um exemplo vivo de como disciplina e processo constroem resultados reais. Com vocês, o Anderson Aguiar, um profissional que saiu do teatro, encontrou seu propósito na formação técnica e hoje impacta jovens e adultos através da escuta, da prática e de projetos que realmente mudam vidas. E aí, meu patrão? É uma enorme satisfação estar aqui com vocês, né? Agradecer o convite. Contando um pouco da minha história aqui, né? Um pouco dessa história de transformação, de luta, de onde eu vim, né? E eu acho que isso é muito importante, acaba impactando, querendo ou não, a vida das pessoas, né? E, mais uma vez, gratidão pela oportunidade de estar aqui fazendo esse bate-papo com vocês. É isso. Então, o Anderson, vamos começar pelo começo. Como que é isso? Do teatro para o universo da refrigeração, climatização. Conta essa história aí. Vamos lá. Como é que eu posso iniciar aqui com vocês? Quando a gente vem, né, geralmente de comunidades, de uma condição de uma baixa renda, vamos dizer assim, sempre a maioria dos jovens, vamos dizer, pega um dado aqui empírico, tá? Eu não estou baseado em pesquisas, mas 80% dos jovens, acredito eu, que eles ficam meio que perdidos, sem saber ali os caminhos, o que é que tem que ser feito, muito pós-ensino médio, né? Então, a gente sabe que hoje a gente vive num país que não valoriza tão bem a educação, né? E a maioria dos jovens, eles saem desnorteados em qual caminho ele deve seguir. Eu tive a oportunidade, né, de ter um acesso um pouco melhor, mas diante das dificuldades, né, da maioria da população, eu fiquei muito apegado assim a participar de cursos, a entender, acho que a filosofia de vida, que o contexto familiar, eu fui criado por uma mãe solteira, né, não tive a presença masculina na minha criação, tá? E eu acho que a preocupação dela em querer me dar o melhor, em estar se esforçando o tempo todo para garantir que, de fato, a gente se torne uma pessoa de bem, que eu acho que 90%, 95% das mães desejam o melhor para os seus filhos, contribuiu bastante para isso. Mas respondendo a sua pergunta sobre a questão do teatro, eu moro no bairro em Salvador chamado Mata Escura, que lá a gente não trata como comunidade, sim como bairro periférico, né, que não deixa de ser uma comunidade, mas é trazido como periferia em Salvador, e que a gente ali está num mundo onde está inserido muito forte o tráfico de drogas, que está inserido muito forte a violência, mas isso não quer dizer que dentro daquele bairro periférico não existe pessoas que buscam a ascensão, né? Isso né, nem todo mundo que está posicionado na favela são pessoas do mal. Acredito que boa parte dessas pessoas que convivem lá são pessoas do bem e que muitas vezes a sociedade não entrega as oportunidades devidas para elas poderem atingir essa ascensão. Que a gente tem que falar também sobre questões de oportunidades aqui. E aí, eu venho desse contexto e aos 14 anos, aos 13, 14 anos de idade, tem um projeto que é feito pela Igreja Católica numa instituição lá na Mata Escura chamado A Copa MEC. É uma instituição meio que filantrópica, né, que sobrevive através de ajudas de instituições, de jogadores de futebol, de doações. Sim. E eles entregam alguns cursos para aquela comunidade. Então, por exemplo, teatro, futsal, na época cursos básicos de elétrica, de formação padeiro e por aí vai, para entregar aquele jovem aquele que antigamente era feito, na época da ditadura militar, o ensino técnico integrado, né? E que algumas escolas ainda no tempo de hoje têm, mas não com grande proporção, né? Sim. Escolas públicas. Beleza. Aí eu vou para a Copa MEC, né? Não fazer o curso de teatro, eu vou para a Copa MEC para fazer o futsal, que eu sempre gostei, né?
de jogar bola, enfim. Sim. E aí teve um determinado momento que me surgiu um interesse de fazer o curso de teatro, né? E aí eu entro nesse curso de teatro para, como é que eu posso dizer, em busca de uma oratória melhor, em busca de um comportamento melhor, enfim. Aí a gente faz, lá, entra. Aí eu tive um professor chamado Elias Borba, né? E aí tinha uma apresentação, se eu não me engano, pô, há muito tempo atrás, né? Há 11 anos atrás, praticamente, eu tive uma apresentação da... Como é aquela época de abril? É Semana Santa. Semana Santa, eu tive a ressurreição de Cristo, né? Sim. E foi designado um papel para eu fazer. E aí, o contexto interessante desse curso é que nesse curso eu tinha a presença dos meus melhores amigos, que eram 2, né? Nesse curso, que naturalmente eles contracentavam comigo e ficava tudo mais fácil, mais engraçado, Sim. né? E por aí vai. Então, foi nesse curso que eu aprendi a parte de posicionamento de palco, a parte de oratória, a parte de entender a percepção do público, se está gostando, se não está gostando. E eu lembro que eu fiz uma apresentação, isso com 3 meses, 4 meses de curso, de matemática na escola, né, que eu estudava na Escola Estadual Manuel Novaes. E, tipo assim, eu, como diz na Bahia, broquei, né, na apresentação. E, tipo, a professora falou comigo, me elogiou pela questão de eu gesticular, pela questão de eu me movimentar no palco. Eu falei, pô, esse curso tá fazendo efeito, né, cara? Tá legal, porque eu tô vendo um efeito ali nas minhas apresentações, no meu contexto diário. E aí, enfim, fiz 1 ano de curso. Não foi, óbvio, não foi suficiente para aprender todas as coisas e nada vai ser suficiente para aprender tudo, Sim. né? O conhecimento é uma busca contínua, né? Tem um amigo que fala que conhecimento é que nem poeira no deserto, né? Quanto mais você procura, mais você vai encontrar. Mas foi um curso que me ajudou muito a exercer a profissão que eu aplico hoje, né? Então, uma coisa é você ter o conhecimento técnico, outra coisa é você saber transmitir aquele conhecimento que você Sim, tem. sim. É totalmente diferente. Então, assim, respondendo a sua pergunta, foi o que acredito que foi um dos pontos essenciais para o case de sucesso que eu tenho hoje no mercado. Na parte de oratória, na parte de transmitir o conhecimento, em ter facilidade em relacionamento com pessoas, né? Porque a gente falou, eu comentei aqui, não adianta você ter o conhecimento e não saber transmitir, mas também não adianta você ter o conhecimento e você não gerar relações, né? Porque um treinamento, uma palestra, a gente trabalha com conexões. Você tem que criar conexões com a pessoa que está te assistindo para você conseguir fazer com que ela aprenda ou absorva aquilo que você deseja naquele momento, né? Então, hoje eu acredito que eu faço bem, não muito bem, porque a gente tem que aprender sempre um pouquinho mais, mas eu acredito que me ajudou muito esse curso na minha carreira profissional. Dentre outros aí que a gente... Sim, nesse ponto, assim, o que que acontece? Quando se fala de oratória ou de teatro em si, é algo que está voltado para a comunicação Sim. e existe, né, o antes e o depois, vamos se dizer assim. Antes de você entrar no curso, já tinha uma desenvoltura, já era desenrolado ou era tímido, travado? Zero. Falava, ó, você vai subir no palco, como é que Não, ficava? zero. Eu era o cara que segurava a cartolina, meu pai. Lembra que a gente fazia os trabalhos? Sim. É igual na faculdade. Eu era o cara que passava o slide. Que passava o Isso, aí slide da é apresentação. sempre um fica, tal. Sim. Porque boa parte das pessoas, eu assisti isso, não lembro de quem, mas boa parte dos profissionais, hoje eles não sabem vender aquilo que eles executam. Então, por exemplo, você vê muita dificuldade de crescimento também, não por parte somente da questão da política da empresa, mas sim pela falta de atitude de um determinado número de profissionais que é grande, percentual grande, que não sabe vender o seu trabalho pelo fato de uma dificuldade justamente na comunicação, né? Então, assim, eu era aquele aluno que era segurar a cartolina, que eu fazia a minha parte do trabalho, sempre tive uma caligrafia muito boa,
Então, era eu que escrevia ali na cartolina e tal. Então, minha parte era aquela, apresentar. E aí, aquele trabalho tradicional de 20 anos atrás, todo mundo segurava, ou se não, um passava o slide, Sim. e só um da equipe fazia a apresentação, né? E geralmente aqui, quando o trabalho ele era pontuado de forma individual, os professores sempre tendiam a dar uma maior nota para aquele aluno que se apresentava, Sim. né? E não para aquele aluno que estava segurando Segurando a a cartolina. cartolina. Então, assim, tem várias vertentes disso. Então, eu era um cara muito tímido, travado para falar com o público. Aí tem aquelas situações, né, humanas da coisa. Você sobe num palco, o coração fica. Não que hoje não fique, mas a gente consegue administrar bem Isso. isso perante Eu ao estou público. perguntando isso daí, para mim é interessante falar sobre esse assunto, porque eu estou na FTF como professor de oratória. E eu sempre falo isso na primeira aula, a gente tem que entender a nossa identidade, a naturalidade, e a gente tem que ter uma autoestima comunicativa, né? E se você controla esses 3 pilares aqui, se você tem um controle disso, você vai apesar do medo. Não quer dizer que você não vai ter medo, Sim, porque os desafios, cada vez que você segue nessa carreira de comunicador, aumenta cada vez mais. Então, às vezes, você começa com um público ali conhecido do seu bairro, da sua comunidade, que você vai palestrar ali para 15 pessoas, tudo bem. Mas daqui a pouco você começa a elevar o seu padrão, o seu nível, né? Começa a subir na carreira. Daqui a pouco você está de frente com 400 pessoas, num sim. ambiente que você totalmente desconhecido. Então, vai ter sim, você vai acelerar o coração, a boca vai secar, vai dar aquela vontade de tremer, só que você sabe quem você é. Eu tenho a minha identidade, Positivo. né? Então eu sei o que eu preciso falar, eu sei a mensagem que eu quero transmitir. E eu sou bom no que eu faço. Então, autoestima E comunicativa, saber você que o sobe. que ele tem pra dizer é importante para as pessoas. As pessoas querem ouvir o que você tem pra dizer. Isso, Sim. né? Se 400 pessoas se inscreveu para estar ali te ouvindo, é porque ela quer te ouvir. Então, ali é essa parte assim, eu vejo como essencial para a comunicação. Você Perfeito. dominar o seu estado interno. Aí dominou seu estado interno, que nem você falou, não é que eu não tenho medo, isso aí é importante para quem está nos assistindo na educação. Quando você vai fazer uma apresentação, não é que você não tenha medo, mas você silencia ele, porque você entende o seu potencial. Positivo. E ali subiu no palco, Você se se torna reconhece. uma potência, né? Mas aí o que que acontece? Você saiu do teatro e foi fazer um curso de mecânico, na área de refrigeração já, dali você já foi para isso? Como é que foi? Pronto. Aí eu saí do teatro, eu estava ainda no ensino médio, né? Concluí o ensino médio em 2010. Faz um tempo, né? É, Faz um tempinho já. 2010 não, 2012. 2010 foi quando eu estava no teatro, só fiquei um ano, estava no primeiro ano do ensino médio. Aí fiz o segundo ano, terceiro ano. Teve as apresentações nesses períodos, eu me saía sempre muito bem em qualquer tema que me Fosse fosse abordado, que né? fosse abordado, saía muito bem. E tipo, eu falava com os meus colegas da sala de aula, pode me perguntar, que eu gostava da pergunta, porque quando ele me perguntava e eu tinha a noção da resposta, era aí que eu ficava mais em cima mesmo. Tipo assim, critérios de avaliação. E quando eu terminei o ensino médio, né, eu fiz uma escolha, na verdade, eu tinha 2 áreas a seguir. Na época, a edificações estava em alta, 2013, 2014 estava em alta. E na época, para você entrar no Senai, você fazia uma prova, né? Você escolhia 2 opções de curso. Eu escolhi edificações e a segunda opção, refrigeração e climatização. E eu agradeço a Deus todos os dias por não ter passado em edificações, né? Não ter ido Sim. para refrigeração e climatização. Porque o que é que eu procurava naquele momento? Eu poderia sair do ensino médio, eu reconheço que eu tinha potencial para ir direto para a faculdade. Só que a gente, quando vem de baixo, e isso eu ouvi um relato de MV Bill no Altas Horas, é muito mais satisfatório para a mãe quando o filho ele completa 18 anos, que ele consiga ajudar nas contas de casa, do que propriamente que ele fique preso aos estudos, né? Ou seja, se eu for para uma universidade pública, a UFBA, o IFBA, uma mensalidade que não gerasse custos, que eu entendo que eu tinha condições de fazer isso, eu não ia conseguir ajudar em casa, né? Então, e para você conciliar o trabalho
com a faculdade pública, que muitas vezes é diurno, a depender do curso, você está lá na faculdade pela manhã, à noite, em alguns momentos os 3 turnos, e com a bolsa muito aquém, você não... essa é a realidade, né? Então, para a família que precisa, para uma mãe solteira, aí eu falei, não, eu vou entrar no curso técnico, né? Porque na minha própria execução do curso técnico, eu vou provavelmente conseguir um estágio. Como a área de edificações e a área de refrigeração é uma área que tem um mercado muito amplo, eu não vou ter essa dificuldade. E eu não tive essa dificuldade. Então, assim, eu começo a trabalhar na área, eu começo a fazer o curso na área de refrigeração e climatização, e eu trabalho em paralelo como call center, né? Numa empresa em Salvador de call center. Fazia atendimento para operadoras de telefonia, né, na parte da... Mais uma vez a comunicação. Mais uma vez a comunicação. E aí, eu sempre tive esse relacionamento interpessoal que eu comentei aqui, muito bom. E já nesse primeiro trabalho ali de 6 horas, que foi tudo procurado, né? Quando eu formei, quando eu atingi os 18 anos, em março de 2013, em abril eu saí e falei, não, minha mãe, hoje eu só volto para casa com trabalho. Fui batendo nas portas, fazendo processo seletivo. Passei no processo seletivo com 18 anos, entrei nessa empresa, onde eu recebi vários prêmios como o melhor atendente em Salvador. Recebi vários prêmios no setor de massivo linha, que atendia as linhas pré-pagos, como o melhor atendente de Salvador e o terceiro melhor do Brasil, porque aí tinham alguns indicadores, como tempo de atendimento, rechamada, se caso você não resolvesse o problema, o cliente ligasse novamente. Tipo assim, no mês eu atendia mais de 1.300 ligações e tinha uma rechamada de 2%, algo do tipo. Sim. Então, tipo, aí já recebia destaque, tal, como um dos melhores, como o melhor de Salvador, e eu fui vendo a bonificação acontecendo. Sim. Eu lembro que eu tinha X salário, e esse X salário passou para 2X. O 2X era referente às bonificações. Aí, beleza. E simultaneamente com esse trabalho, você está Eu atuando já na refrigeração também, fazendo curso? fazendo o curso, tal. Só que eu falei, não, isso aqui é um trabalho que eu tenho que ficar por um curto tempo, tá? Porque eu preciso entrar na área. Eu já tinha algumas referências de alguns parentes, de alguns amigos que já atuavam na área, faziam um serviço ou outro, mas ainda não estava imergido na área. Eu estava fazendo um curso. Aí fiquei 1 ano nessa empresa, tá? Mas quando formou o 2º semestre ali do curso de refrigeração, eu entrei como estagiário de uma grande empresa em Salvador. E aí eu já estava alinhando o conhecimento teórico que eu estava tendo no curso na prática. Porque o primeiro ano do curso, que eram 2 anos, o primeiro ano do curso era matérias teóricas, termodinâmica, mecânica dos fluidos, desenho técnico, né? Eram matérias mais teóricas. Quando você vai para o 3º semestre do curso, o 4º semestre do curso, você tem as matérias ali de refrigeração residencial, refrigeração comercial, ar-condicionado tipo split, condicionador de ar tipo janela, e aí você vai para a parte de climatização industrial. Então você já começa a entender ali o que são os equipamentos. E eu dei um passo muito importante, porque quando eu entro como estagiário, eu estou nessa fase do curso. Então eu começo a alinhar aquilo que eu estou vendo no campo para a escola. Sim. Trazer as dúvidas para os meus professores e por aí vai. E aí eu começo a emergir. Então, assim, a minha opção por entrar na área técnica e não diretamente na graduação foi o fato de conseguir ajudar nas contas de casa. Com 18, 19 anos, a gente quer viver algumas coisas que quem tem um limite de faturamento muito apertado para manter a sua família, como minha mãe sempre teve, ela não ia conseguir me dar. Então, se ela não ia conseguir me dar, eu optei por trabalhar. Então, eu trabalhei e alinhei isso ao curso técnico, que naturalmente é um pouco menos puxado do que um bacharelado em uma universidade federal. Sim. Sim, e muito legal que eu vendo você contando um pouquinho do seu processo, assim, a gente conversando nos bastidores, você falou, né, que as suas 3 palavras para definir educação são transformação, disciplina e processo. E é muito legal como é que você passa isso para as pessoas, né, explica esse processo para as pessoas, vendo que você viveu o seu também.
Quando você gera conexão, a Mária me acompanha muito nas palestras, né? Quando você gera conexão com a pessoa, ela quer entender como você chegou naquele ponto, né? Uhum. E aí ela toma alguns pontos como referência. Eu sou uma pessoa jovem, eu sou um cara Sim. que eu gosto de me divertir, eu curto o que todo mundo curte, né? O que é mais, eu curto um pagode, eu curto estar com os meus amigos. Se algum de vocês um dia tiver a oportunidade de me visitar onde eu moro, num domingo, num sábado, eu sou uma pessoa extremamente normal. Eu tô com um short de jogar futebol, às vezes eu tô com Uhum. camisa, eu tô sem camisa, eu tô num botecozinho conversando e a gente até brinca, né? Contando mentiras, porque quando o homem se reúne muito, é mentira para um lado, mentira para o outro. Eu gosto desses momentos. Só que quando você tem um objetivo, você tem que ter a disciplina, porque você precisa abdicar desses momentos temporariamente para você conseguir atingir aquilo que você planejou. Não tem como você ter tudo no mesmo momento. Não tem como eu estar com os meus amigos agora e estar aqui com vocês gravando um podcast, ou estar em reunião com a Midea Carrier, ou estar em conversa com a diretora da IPE. Não tem como, né? Então, Sim, existem Sim. momentos para todas as coisas. Até a Bíblia, em algumas passagens, fala isso. Tem momento para todas as coisas. sim. Então, em determinado momento da minha vida, eu abdiquei disso, de estar com os meus amigos, de estar em momentos com eles, né, para focar naquilo que eu queria atingir. Quando eu atingir, eu me permito ter esses momentos, né? Então, assim, são fases, são processos. Por isso que eu coloco a disciplina como ponto principal. Quando eu coloco um dos principais, quando eu coloco a transformação, é porque eu entendo que quando você tem a disciplina e que você emerge nesse campo educacional, que você foca num curso, que você foca em determinado ponto, ele vai trazer uma transformação pessoal para você, não somente como profissional, mas também como pessoa, Sim. né? Como pessoa. Então você começa a tratar os conflitos de uma forma diferente, você começa a entender a vida de uma forma diferente. Então a educação, o conhecimento, ele transforma, né? Então eu acho que o foco do educador, todos eles, é transformar a pessoa, as pessoas, através da educação. Seja ele com treinamento de. Aí a gente não está falando de área. Sim, Um sim. É professor de muito abrangente. economia, ele tem esse foco. Um professor de história, ele tem esse foco. Um professor na área de refrigeração, ele tem esse foco, né? Então, Sim. independente da área de atuação, quando você se propõe a estar numa sala de aula para ensinar pessoas, você está focado em transformar a vida das pessoas em determinado segmento. Quando você tem essa disciplina e que você dentro de si reconhece que houve a transformação, você tem que respeitar dentro desses dois períodos o processo. Para você se transformar, não vai ser de um dia para o outro. Não vai ser de um mês para o outro. Não vai ser de um ano para o outro. O processo, ele é contínuo. E hoje o que a gente vive é que as pessoas, em boa parte delas, muito por causa dessa imersão absurda nas redes sociais e como isso é trazido para boa parte da população, o cara acha que o processo ele não existe. Que tudo É tem que ser que tudo tem que imediato. ser imediato. Então, tipo assim, é aquele cara que vai gravar um vídeo falando um contexto, falando dentro de um contexto, desculpa a palavra, mas esdrúxulo, né, que impacta, é um vídeo engraçado, besterol, que serve Uhum. pra gente, pra questão de humor e tal, mas o cara viralizou, aquele vídeo viralizou. E o cara começa a ter aporte de empresas, patrocínios, tal, porque aquele cara tá hypado nas redes sociais, o vídeo dele viralizou tudo que ele posta agora Uhum. tem um determinado engajamento, e aí boa parte dos jovens entende que isso pode acontecer em uma escala de 100%, né? Então, e aí é onde muitos se frustram, né? Que tentam fazer,
tentam entender o porquê ciclano ou fulano chegou a determinado ponto e ele não chegou. É porque existe um processo. Não, e esse ponto, Ah, assim, olha só, Quando você cresce planejado, desculpa. sim. Quando você cresce planejado, quando você tem a disciplina, quando existe a transformação, você respeita o processo. Existem outras formas de crescimentos, que aí é na sorte. Na sorte, é 1 em 1 milhão que vai conseguir ter essa performance, né? Mas se você colocar na sua cabeça que você vai crescer baseado numa disciplina que você segue, você vai crescer. O tempo a gente não tem como dizer se você vai crescer com 3 anos, com 5 anos, com 10 anos, mas você tem um foco traçado, você tem estratégias montadas para esse crescimento acontecer de forma gradual. Mais uma vez, repito, pode ser rápido, né? Ou pode ser um pouco mais demorado, mas ele não vai deixar de acontecer. Não, e assim, eu queria, assim, te interrompi, até peço desculpa, Não. mas assim, até esse ponto de crescimento repentino, por mais que ele viralizou e ele chegou num nível, para ele se manter ali, ele vai ter que buscar recursos. Ele vai ter que buscar mais conhecimento para ele se manter ali, porque se, Ele chegou, né? e assim, e eu tô falando até no nível, no sentido de besterol e tal, ele precisa se profissionalizar, ele precisa agora ter uma aula de teatro, ele precisa ter uma aula de oratória, ele precisa agora buscar uma educação para manter aquele lugar, porque assim, a realidade é essa, que a gente não consegue se manter em um nível alto quando você não busca o conhecimento. Eu falo isso daí porque esse tempo atrás eu fui numa palestra do Murilo Gun e ele falando, né, o nível que ele chegou e tal. Só que ele lê um livro mais ou menos dessa grossura assim para entender por que as pessoas dão risada. Até para fazer a comédia, o cara tá se profissionalizando, tá buscando conhecimento, ele se aprofundou no conhecimento para entender de onde que vem a criatividade. Porque também as pessoas não vão ficar rindo pela mesma piada o resto da vida. Então você tem que criar coisas novas. E não é fácil essa questão de rede social. Para quem está assistindo, parece ser fácil. Mas para quem está fazendo, sabe que não é fácil. Você faz uma vez, 2 vezes, sai errado, você revolta atrás. Então, assim, é um processo também, não deixa de ser de educação e de Positivo. busca por conhecimento. Positivo. Né? Então, assim, eu também concordo que essa parte de disciplina, deu errado, volto, vou de novo, deu errado, volto, eu vou de novo, ela não tem como você fugir disso para quem quer crescer na vida. Achar que isso daí acontece, tanto que tem gente que viralizou de uma hora para outra, mas hoje ninguém ouve falar mais dele. Né? Nas aulas que a gente dá de social media, a gente costuma falar que as redes sociais uma hora vão matar as pessoas. Porque elas postam um vídeo, aí deu errado, aí libera cortisol, a pessoa fica triste, decepciona, e aí não quer colocar de novo outro vídeo. Me permita, Mari, fazer uma correção. A rede social não vai matar as pessoas, a rede social está matando pessoas. Está matando. Tá? Então a gente tem vários casos, vários cases aí, se você pesquisar pessoas que sofrem o hater, né? Nas redes sociais e acabam mesmo que se suicidando. Então, assim, a rede social é uma ferramenta espetacular, mas que ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser monitorada o tempo todo e você tem que ser muito bem assertivo daquilo que você quer falar. É por isso que eu tô falando, aí a pessoa fica com esse pensamento ruim e às vezes ela não quer tentar de novo porque deu ruim, ela tem, toda vez que ela vai postar um vídeo, ela tem aquela lembrança daquela situação e ela não continua. E aí por isso que a gente fala, né, que as redes sociais vão matar ou estão matando as pessoas nesse contexto. E o que você falou sobre transformação, lembrei de uma frase do Paulo Freire, que ele diz, as pessoas não mudam, a educação não muda o mundo, ela muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Né? Então, assim, a educação ela realmente tem que ter essa visão de transformadora. Sim. De transformar as pessoas, porque é as pessoas que vão ser o protagonista da transformação do mundo dela, como do mundo de uma sociedade, de uma comunidade onde ela vive, né? Então, hoje eu vejo a sua carreira, por exemplo, né, do que eu conheço,
veio de lá de baixo, veio nesse processo de transformações e disciplina, e hoje nesse processo você vê o quê? Uma pessoa que transforma as vidas de quem também estava lá embaixo. Hoje, pessoas que participam da sua palestra, ela tem uma visão diferente da onde ela está. Ela, poxa, estou aqui lutando e tal, mas vou lá naquela palestra para ver se eu melhoro. Vou buscar esse conhecimento, vou buscar essa educação. Aí ele sai de lá com um insight, quando você vê que não, você vê resultados daquela pessoa que participou. Inclusive, a gente conversando nos bastidores, ontem lá tomando café, você falando sobre um aluno seu, de um projeto que você foi ali, entregou tudo que você tinha no seu melhor, no seu nível melhor, para causar essa transformação. E hoje é um case de sucesso. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa história. Ele é E tanto esse que já tá projeto. seguindo, já Não, orgulhoso. e esse projeto também, né? Sim, em 2022, eu tinha um projeto, né, educacional chamado Tecnoar, cursos profissionalizantes. E eu sempre, assim, tive um pensamento de buscar ajudar as pessoas, né, com pouco, mas nunca deixar de ajudar quem eu posso ajudar. Eu falo assim, a gente insiste até determinado ponto, porque também se eu quero te ajudar e você não quer ser ajudado, isso não vai funcionar. Isso depende de você também, né? Não é só de mim. Então, por exemplo, nada adianta eu entrar numa sala de aula, querer passar um determinado conteúdo e aquele aluno que está me assistindo não querer aprender. Se ele não quiser aprender, ele não vai aprender, né? Agora, se ele se colocar nessa condição de aprendizado, eu quero aprender, mas eu tenho dificuldades. Eu sempre busquei ensaiar metodologias específicas para cada aluno, porque eu sei que cada cabeça é um mundo, né? Então, até meus métodos de avaliação no Senai, quando eu pegava um aluno que ele tinha muitas dificuldades ali na teoria, eram diferentes, né? Queria ver se o cara conseguia entender, porque muitas vezes o aluno, ele está entendendo tudo que você está falando. Quando você coloca uma prova teórica para ele responder, ele dá um branco. Mas ele sabe. Então, pô, aquele aluno eu vou aplicar uma prova impressa ou eu vou bater um papo com ele, né? Para entender se ele conseguiu assimilar aquilo que eu passei. Então, para aquele tipo de aluno, fazer outro método. Quando eu inicio na Tecnoar, eu inicio com esse pensamento, tal. Algumas empresas se aproximaram e aí na época a gente montou um projeto chamado Formando Vencedores. E qual era o intuito desse projeto? De eu pegar jovens que saiu do ensino médio com 17, 18, 19 anos de idade e ter uma parceria de uma determinada empresa que eles assumiam esses custos, né, de matrícula, de fardamento, de transporte para esse jovem. E como eu moro em bairro periférico, eu não ia fazer isso em outro bairro, sendo que eu tenho várias oportunidades lá. Sim. Então, eu tenho amigos que é mestre em capoeira, o mestre Jean, que faz um trabalho há mais de 20 anos. Eu tenho outro amigo que foi o meu professor, eu fiz boxe, né? Eu fui pugilista por um determinado tempo na minha vida. Até hoje, quando eu estou em Salvador, uma das minhas grandes paixões é o boxe, é o futebol e o boxe. Então eu sempre sempre participo ali das aulas e tal, quando eu tenho esse tempo. Peguei o professor Jean, é apelidado como Bolota, conhecem ele lá no bairro como Bolota. Faz um trabalho espetacular, mais de 15 anos, retirando jovens de situações precárias, do mundo das drogas, traz para o boxe, incentiva a participar, leva para campeonatos, né? Então ele tem vários exemplos, tanto de capoeira quanto de boxe, tem vários cases de sucesso. E aí eu falei com ele, cara, tá com algum aluno que tá nessa faixa etária, que você tá meio que querendo dar um rumo para ele, não tem e tal? Ele, não, eu tenho alguns alunos. E um desses alunos foi o Raul, né? Que eu particularmente tenho ele quase como um sobrinho, né? Assim, me chamava de tio, eu tinha 15 anos de idade. Hoje a gente tem a gente lá em Salvador chama futebol, né? Pelada de baba. A gente tem um baba, quando ele entrou no baba em 2020, ele tinha 14, 15 anos. Tá? Então é um menino que eu consegui acompanhar, né? Aí beleza, não tem ele aqui, né? Raul tal.
uma família um pouco desestruturada, né? Algumas situações que aconteceram na família dele. Não teve muito forte uma referência masculina, então eu comecei a instruir junto com esse mestre de capoeira. E aí eu trouxe ele para o projeto Formando Vencedores, que o projeto consistia da empresa arcar com esses custos e eu capacitar ele, mas eu também direcionar ele para o mercado de trabalho, visto o conhecimento que eu tenho em Salvador. Então o que foi que eu fiz? Trouxe ele para minha base, capacitei ele através de um apoio da empresa, e na época o Fábio, né, me ajudou a montar esse projeto, na época você também, né, a gente conversou muito bem sobre esse projeto, trouxe ele, capacitei ele, quando ele terminou a capacitação, eu direcionei ele para o mercado, bati na porta das empresas, e aí, óbvio, que o que é bom a gente tem que falar. Sim. Eu tive um apoio muito forte de um cara que eu estou até devendo, que é o Romel, da Bahia Temp, tive um apoio muito forte da Artemp, que é uma das maiores empresas na parte de instalação e manutenção no Nordeste, não somente em Salvador, o Grupo Artemp, e eu tive um apoio muito forte do meu amigo Ricardo Maruich, da Air Company, que hoje é Air Company. E aí essas 3 empresas sempre absorviam, e me permita fazer uma correção, também da Lug Tudo, que é uma empresa muito forte na alocação de equipamentos. Então essas 4 empresas absorviam 85% dos meus alunos. Falei, pô, então eu vou direcionar Raul, na época eu direcionei ele para Bahia Temp. Absorveu, tal, entrou na área, foi desenvolvendo. Hoje, qual é o case de sucesso que eu tenho de Raul? Hoje, Raul é um jovem que tem 21 anos de idade, que ele trabalha como mecânico de refrigeração e ar-condicionado na área. Eu até me emociono em falar isso. É um menino que comprou o carro dele, comprou o carro dele, hoje ele faz a faculdade de educação física, né? E hoje ele tem uma estrutura e um caminho a ser seguido, né? É um dos cases de sucesso que eu tenho. Talvez um mais próximo seja o meu irmão de criação, que é o meu compadre. Eu fui padrinho da filha dele. Hoje eu tenho 3 afilhadas, né? Eu acho que eu sou um bom padrinho. Eu tenho tantas afilhadas. Foi a minha primeira afilhada, a Sofia, e a gente se conhece desde 2006, né? Então a gente tem uma amizade muito consolidada. E quando ele teve a filha dele, ele me deu para batizar. E ele passou por um momento muito conturbado da vida dele na época de pandemia, e aí foi desligado da empresa que ele trabalhava. E hoje, ele trabalha numa empresa chamada WP, Climatização, né, como meio oficial na área de refrigeração, já está quase sendo promovido para mecânico há um determinado tempo, e ele ficou meio que desnorteado na época ali da pandemia. Tinha acabado de terminar um relacionamento, tinha perdido o emprego, tinha sido demitido, enfim. E aí eu procurei ajudar ele. Eu falei, não, cara, você vai fazer o curso comigo. E eu lembro que na época eu tinha uma sociedade, né, e a gente não pode trazer, tipo assim, dentro de uma sociedade, você não pode trazer pessoas, eu vou dar o curso para Mari. Não, eu paguei o curso dele. Eu falei, eu paguei o curso no meu cartão na época, e eu falei, eu vou te direcionar para o mercado de trabalho, e depois a gente se resolve, né? Então, ele foi um cara também que eu consegui instruir, alguns amigos meus eu consegui instruir, colocar no segmento e atuar hoje. Então, assim, a felicidade que eu tenho é que essas pessoas conseguiram ter um rumo, né? Conseguiram absorver. Mas elas só absorveram porque elas quiseram absorver isso. Porque se elas não quisessem absorver isso, elas não teriam, e provavelmente estavam numa realidade totalmente diferente. Então, assim, a gente que trabalha com educação, a gente que gosta, cara, a parte financeira é excelente, é muito boa, mas hoje eu faço aquilo que eu amo. Eu impacto a vida das pessoas porque eu amo fazer isso. Eu amo chegar num lugar e dizer assim, aquela palestra que você teve lá em Fortaleza, no ano passado eu recebi esse feedback. Eu saí de Teresina num treinamento, fiquei 24 horas praticamente. 24 horas, meu Deus. 12 horas de um voo, saí 2 horas da manhã em Teresina, cheguei 2 horas da tarde em Fortaleza, e 5 horas da tarde eu tinha que estar num evento. Então, pensa, estava numa terra meio que destruída a nível de cansaço.
E aí um instalador chegou para mim, lembra aquela palestra que você fez na época de GRI, na Leveros, que foi a inauguração da Leveros em Salvador há 2 anos atrás, há 1 ano atrás, né? Foi há 1 ano atrás, aquela palestra mudou a minha vida, mudou a minha forma de pensar. Então, da mesma forma que eu comento isso com você emocionado, eu recebo esse feedback também emocionado. Porque quando você leciona um treinamento para 400, 500 pessoas, no fundo, você sabe que impacta, mas você não tem um indicador de quanto você impacta. Quantas pessoas naquele momento, de fato, pararam para te escutar. Eu sei que pouquíssimas palestras as pessoas não me escutam, mas às vezes elas já estão cansadas de terem isso, de estar ali sentado há 6 horas, há 4 horas, ouvindo outros treinamentos, e na maioria das vezes eu sou o último, né? E isso acaba influenciando no ato da pessoa que está ali sentada em me escutar, em absorver, porque o cérebro dela já está cansada de tantas informações. Mas que bom que eu consigo ainda impactar a vida dessas pessoas, trazerem para ela uma realidade que muitas vezes não é vendida da forma correta, que é muito vendida na rede social, que tudo é muito fácil, que tudo é muito simples, e não é. E que bom que a gente consegue desenhar esse trabalho. Então, dentro desse processo de formação, que são 11 anos que eu trabalho formando pessoas, para mais de, vamos dizer, eu vou chutar aqui, 16 mil pessoas que eu já pude ter acesso a nível de palestras, treinamentos e aulas nesse período que eu faço. Dizendo 16, porque esse ano foi 7, ano passado foram 6. Na época Só nesse projeto que a gente está falando, você falou que passou mais de 1.000 alunos, né? Na época que eu dava aula no Senai, no Instituto Federal da Bahia, em palestras na UFBA, mais de 1.000 alunos, né? Então, assim, em palestra, mais de 13 mil alunos. Enfim, que bom que eu consegui impactar essas pessoas num ponto positivo e direcionar elas para o mercado de trabalho. Então, é o meu maior exemplo, assim, de vida. Show. E agora, o que você diria, então, para um jovem ou adulto que está começando agora e acha que não vai conseguir? Deixar esse recado aí. Assim, o importante é afirmar para esse jovem que ele não pode desistir, né? Que ele não pode desistir, que ele tem que ter disciplina, que ele tem que abdicar de algumas coisas, como foi citado aqui anteriormente, respeitar o processo, que quando ele respeitar o processo, ele vai conseguir alcançar outros patamares, né? E, tipo assim, vai acontecer. Vai acontecer. A gente não pode ser, eu esqueci, hipócrita. Até uma palavra um pouco feia, né? Mas a gente não pode ser hipócrita de chegar e dizer assim, ó, vai acontecer em tal período, em tal tempo. Mas se ele tiver uma disciplina, se ele prezar por relacionamento interpessoal, se ele conseguir falar no momento certo, se ele conseguir escutar um pouco mais, porque a gente tem 2 ouvidos para escutar um pouco mais e tem uma boca para falar um pouco menos, né? Absorver as informações e pegar e transformar essas informações em estratégias, né, para o crescimento dele sem passar por cima de ninguém, ele vai alcançar o case de sucesso. Ele vai alcançar, independente da área que ele atue. Porque não adianta você ser bom e você não ter relacionamentos. Ninguém cresce sozinho. Tem um provérbio africano que fala o seguinte, que se você quiser ir rápido, você vai sozinho, mas se você quiser ir longe, você traz algumas pessoas contigo. Então, teve pessoas na minha vida que me impulsionaram a estar aqui com vocês hoje. Né? Eu tive pessoas, eu tive referências, né? E ainda tem. E ainda tenho. Tem essas pessoas. Né? Ainda tenho essas pessoas. Eu ainda sou muito humilde de chegar e dizer assim, pô, o que eu fiz, o que eu conversei em tal reunião, você acha que eu tive o comportamento adequado? Você acha que eu me excedi? Porque eu sou uma pessoa com posicionamento forte. Né? Eu tenho posicionamento para tudo, né? E muitas das vezes eu entendo que o meu posicionamento não é o mais adequado. Eu posso errar, eu sou ser humano, eu vou errar, eu posso errar não, eu vou errar, mas eu tenho a humildade e eu espero sempre ter a humildade de perguntar para aquelas pessoas que são referências para mim se eu me posicionei de forma adequada, né? E aí eu mudar a minha trajetória baseada em algumas opiniões,
Sim. né? Que é o hábito de escutar, entendeu? Então, isso é muito importante. É isso que eu falo com o jovem hoje. O Sim. Jefferson fala muito disso, de escutatória, né? Eu ia falar sobre isso mesmo agora. A gente fala muito de oratória, mas também tem a questão da escutatória, que não tem curso para isso, mas deveria ter, porque é muito importante para você entender profundamente o outro e você saber colocar uma comunicação mais acertada, né, no seu objetivo. Agora, uma coisa que eu gostaria de voltar só um pouquinho, quando você fala sobre a pessoa tem que querer. Nos meus treinamentos, eu costumo fazer uma provocação, né? E nessa provocação eu sempre passo o seguinte: o que você acredita que vai fazer com que a pessoa ela evolua, que ela cresça na sua carreira, nos seus objetivos? A questão dela querer, dela ter a vontade, ou a questão dela ser muito inteligente? E aí eu sempre faço já meio que provocando no sentido da pessoa ser estimulada e falar o que ela pensa, porque geralmente o aluno que fala eu não vou conseguir é porque ele acha que o outro que já tem uma capacitação, que nasceu num berço de ouro e tal, ele vai conseguir. Eu não tenho chance porque eu já vim de baixo, eu não me estudei, eu abandonei a escola, eu sou semi-analfabeto. Ele coloca vários argumentos nesse sentido. Então, geralmente a pessoa fala, não, a pessoa tem que ser inteligente. E eu falo, não, a pessoa tem que ter muita vontade, ela tem que ter desejo de vontade, ela tem que querer. O querer dela leva onde ela quiser. Né? Por que eu falo isso daí? Aí eu coloco um exemplo para provar isso daí, que é o quê? Por exemplo, o cara quer parar de fumar. Eu quero parar de fumar. Eu identifiquei que eu estou nesse vício e esse cigarro aqui está me fazendo mal. Né? Olha só. A inteligência dele já mostrando para ele o caminho. Então a inteligência está mostrando o caminho. Está me fazendo mal, eu fico com mau cheiro, minhas roupas tudo tem mau cheiro, está todo mundo falando. Eu toda vez que vou fumar, olho na minha carteira de cigarro, olho aqui atrás dela, o que está escrito ali? Um monte de informação de mal que traz. Então assim, a inteligência está mostrando o caminho. Mas por que você não para? Porque você ainda é pobre de vontade. Quem parou, ele teve mais vontade do que inteligência. Eu quero parar, eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar. Ele bateu na tese até ele conseguir vencer esse vício. Então, o que fez ele parar não foi inteligência, porque a inteligência mostra para todo fumante que faz mal, mas nem todo mundo para. Agora, quando a pessoa quer, ela vai até o final e conclui. Então, no caso, complementando, né, a sua resposta, o jovem que está falando eu não vou conseguir, você está certo, você não vai conseguir. Agora, se você falar, eu vou conseguir, você quer isso para você, você vai ser um Raul da vida, né? Você vai ser um cara que vai se destacar. Amanhã ou depois você está na faculdade, que sua família nunca imaginou que você ia estar numa faculdade. Né? No seu contexto, por exemplo, quem diria, o Anderson indo para a China? O Anderson cursando engenharia. Recebendo o prêmio como o melhor instrutor da América Latina. Olha, cara, Nunca entende? pensei nisso. Poxa, mas quanta riqueza de vontade você teve para chegar onde você chegou? A gente faz uma analogia com os nossos alunos, que a vida é como se fosse uma esteira. Então, assim, se você está parado, você vai cair da esteira. Só que se você só anda, você continua no mesmo lugar. Então, você tem que correr atrás. A gente fala assim, de correr atrás, de ter vontade de aprender e querer, que você vai estar à frente de muita gente se você tiver isso. Agora deixa eu falar o seguinte. Agora deixa eu sair da condição de entrevistado para entrevistador. Hoje, qual é o esporte a nível Brasil? Acho que até o contexto mundial que mais impacta pessoas. O esporte. Futebol. Então tem vários coaches que eles pegam um exemplo de um dos dois maiores jogadores de futebol da história do futebol, que é o Messi e o Cristiano Ronaldo, para falar sobre essa questão. É notório, e aí, óbvio, eu respeito opiniões, mas é notório, que é uma polêmica aqui muito forte, mas é notório que Messi, ele nasce com um talento. Ele tem um talento, ele tem algo dele. É notório que o Ronaldinho Gaúcho nasce com um talento. Notório que o Neymar nasce com um talento. Cristiano Ronaldo, não. Mas o Cristiano Ronaldo, entendendo isso, ele busca a perfeição. E aí ele começa a trabalhar em volta da perfeição.
ele é o que mais treina, ele é o que mais finaliza, ele que fica até o final, porque ele quer ser o melhor. Ele entende que ele não veio com essa mágica dos demais, mas ele entende que ele pode alcançar a perfeição e ele busca isso. Então, tipo assim, às vezes que ele foi nomeado o melhor do mundo, porque de fato ele entregou resultados muito acima do gênio Messi, né? Então, assim, ele buscou isso, ele treinou isso, até hoje você vê que a questão de alimentação, a questão do dia a dia dele é muito voltado para aquilo que ele ama fazer. Sim. E aí, quando a gente pega os tempos mágicos do nosso craque, aí falando do Ronaldinho Gaúcho em si, você vê que ele teve um ano épico, em 2005, 2004, na época do Barcelona, e depois ele fala o seguinte: não, eu não quero viver mais isso. Eu sou bom, mas eu não vou... E tem podcast que ele comenta sobre isso. Eu vou viver um pouco também da minha vida. E aí ele não consegue seguir rigorosamente o que o esporte necessita, que é a questão física, para ele continuar atingindo as metas dele, né? Sim. Então foi uma opção dele. Sim. Então, quando a gente fala do querer, no contexto do futebol, em vários podcasts se citam esses dois jogadores, né? Da atualidade, que o Ronaldinho, eu entendo que já passou um pouco. Hoje os mais jovens analisam mais o Messi e o Cristiano Ronaldo. Se cita um que tem um talento e cita outro que busca a perfeição. Sim. O tempo todo. Então, só complementando a questão do cigarro também, mas trazendo para um contexto mais, vamos dizer, popular, né? Que é o futebol que a gente tanto ama. Polêmico. E polêmico, tá? Polêmico. Então, assim, sobre passando esse ponto, o que você vê assim nos alunos, você como professor, como mestre, qual o maior erro que você vê que o seu aluno ele comete e aí isso impede ele de ingressar na área técnica? Né? Eu quero entender assim, porque é experiência, né? Com tudo isso de aluno, 16 mil pessoas acessando essas pessoas, transmitindo conhecimento, tem aquele erro que é comum, que você olha assim, quando começa por aí, às vezes até você já traz a alerta na aula. Sim. Se começar por aqui, você não vai entrar nesse universo. Ou você pode até entrar no universo, mas você não está entrando para ganhar. Por que eu estou falando isso? Porque hoje a maior reclamação que tem do mercado é a falta de capacitação profissional. Sim. Então, às vezes a pessoa vai vamos colocar assim, vai numa palestra e ele, já sai daqui profissional. E não é bem assim. Você mostra o caminho. Não foi esse caminho que eu trilhei. Sim. Eu não cheguei numa palestra e hoje eu estou aqui. Não, eu estudei, eu me dediquei, eu me esforcei. Eu entrei na educação em ação, de cabeça. Então, fiz o negócio acontecer. E aí, às vezes, a pessoa chega e tal, né? E já sai dali falando que é o que não é. E aí, eu só quero entender, assim, qual o maior erro que eles cometem, e aí isso impede ele de ingressar na área técnica, mas num sentido de crescer, né? Não só de estar ali. É aquela questão do falar menos e escutar mais. Nem todas as pessoas que estão do nosso lado, isso eu ouvi ontem, tá? Num bate-papo grandioso que eu tive com o Fábio e com a Valdirene. Nem todas as pessoas a gente pode convidar para ir na nossa casa. Nem todas as pessoas a gente pode convidar para um jantar, um almoço. Nem todas as pessoas devem entrar no nosso quarto. E por aí vai. Porque se todas as pessoas que você conhece entrar no seu quarto, cara, elas vão te levar ao abismo. O que é que eu entendo com isso? Sobre a questão de você pode escutar todos, mas você não pode seguir todos. Então, tipo, tem muitas pessoas que vão te corromper para o lado negativo e tem muitas pessoas que vão lhe favorecer ao lado positivo. Então, todas as pessoas, todos aqueles alunos, quando eles vão para uma formação, a escola quer converter ele para o lado positivo. A missão da escola é essa: transformar, frase de Paulo Freire, e por aí vai, transformou. Só que quando ele é inserido no mercado de trabalho, vai ter pessoas que propositalmente ou não vai corromper ele para o lado negativo.
Então, é a questão dos vícios de trabalho, falando de parte técnica, é a questão do comportamental, é a questão comportamental, a gente fala ali de assiduidade, presença no trabalho, é aquele cara que vai faltar uma segunda-feira porque bebeu demais no domingo, é o cara que não tem compromisso, que você não pode confiar. Isso aí você não aprende, entre aspas, na escola, né? Você aprende ali uma questão técnica, muitas vezes até se você buscar um curso de comportamento, você pode aprender numa instituição, tal, Sim, né? Mas no contexto de vida você aprende muito mais, né? Vida, vivência mesmo. sim. Então, eu entendo que o que mais pode corroborar para prejudicar um profissional recém-capacitado são as influências negativas, né? É a mesma coisa do pai e da mãe. E minha mãe falou o seguinte, meu filho, quem anda com porcos, farelos come, né? Então, tipo assim, você se mistura, mas você tem um meio que você deseja se misturar, né? Então, por exemplo, se você quer crescer, você tem que estar ao lado de pessoas que pensem similar a você. Aí quando você vai para um outro contexto de troca de energia, né, que aí a gente entra num contexto um pouco mais espiritual, tal. Se você tem uma pessoa que ela tem um pensamento totalmente negativo, que nunca dá certo, ela tende a te puxar para esse tipo de comportamento, para você não acreditar. Ela pega as frustrações e ela te conta não para servir não como servir como exemplo, e sim para puxar você, né, para baixo. E aí tem outra frase que fala o seguinte: as pessoas gostam de te ver bem, Mas não mas não melhor que eu. gostam de lhe ver melhor do que elas. Então, o ato de você saber com quem você está andando, com quem você está trabalhando, se você pode confiar ou não, é algo que vai impactar no seu crescimento profissional e pessoal. Você tem que delimitar as pessoas que estão ao seu lado. E não é ver o mundo de uma forma negativa, porque eu sou isso. Eu nunca enxergo, e é uma das coisas que a minha noiva fala comigo, que a minha futura esposa fala comigo, que é isso, que eu sempre vejo o lado bom das pessoas. Eu sou uma pessoa difícil cara, pô, será que aquela pessoa eu posso, né? Eu Uhum, não crio essa margem Uhum. de dúvida, totalmente diferente dela. Ela já é uma sim, pessoa um pouco mais introspectiva, que para ela se soltar, ela primeiro analisa a pessoa, e isso não é errado. Porque sim. nessa questão que eu estou comentando de energia, de você escutar mais, de você saber com quem está do seu lado, de você ter um psicológico bom para você assimilar aquilo que você está ouvindo e tomar a decisão correta, eu acredito que seja um dos pontos mais difíceis e que vai desvirtuar muitos profissionais. Excelente. É interessante que você falou, né? Eu até lembrei agora do. Como é o nome daquele. Uma pessoa que agora eu não estou recordando o nome, mas ele catava latinha, enfim, começou a sua carreira catando latinha. Hoje ele tem aí um negócio milionário, né? No desmanche de caminhão, enfim. Geraldo Rufino. Então, o Geraldo Rufino, ele falou o seguinte, que ele saiu daqui, foi lá para Harvard para fazer um curso. E quando ele chegou lá para fazer o curso, começaram a ensinar as boas práticas que a mãe dele sempre ensinou. Então, quando você falou da frase da mãe, e aqui concluindo o que você colocou como impedimento, né, para a pessoa se alavancar e crescer na carreira, é a educação que vem de casa, né? É a educação que vem de casa, porque se você une a educação que vem de casa com toda a bagagem de habilidades, conhecimento que você está aprendendo ali dentro de um curso, é assim, é um preparo muito forte para você perder a oportunidade, né? É Sim? um preparo muito forte. Então, provavelmente, quando você bater na porta que a oportunidade fala, pô, entra, ela estiver ali, você está preparado, porque você tem a educação que vem de casa. Ó, minha mãe falou, quem mistura com poros
farelos comem. Então, peraí, vou observar com quem que eu estou andando, não é bem por aí, eu tenho minha mente, eu não sou todo mundo. Mamãe sempre me falava isso, né? Você não é todo mundo, então eu vou seguir minha linha, vou seguir o meu processo, porque eu tenho um objetivo, né? Eu estou buscando conhecimento para transformar minha carreira, para elevar, tenho a minha disciplina, eu tenho que falar os nãos. Então, aqui, bom, até agora que foi uma aula também, né? É um podcast, mas também é uma aula cheio de dica para quem está ingressando na educação. Sabe, esses 3 pontos que você colocou foi genial, foi maravilhoso. Transformação, disciplina e processo. Porque tem que respeitar processo. Para uns, o processo realmente vai ser mais rápido, E para outros vai ser outros mais doloroso. vai ser mais doloroso, só que tem propósito no Tem que doloroso, né? propósito. O processo sempre tem um propósito. Isso que eu também sigo na minha carreira, sabe, Anderson? Eu já fui, já voltei, já caí, já levantei diversas vezes e minha vida acontece isso por um ciclo. Eu falo, cara, às vezes eu vejo outro que conseguiu mais rápido, mas é o processo, né? Então, quanto mais doloroso, eu acredito que tem algo também que eu vou precisar ter essa resiliência, essa força, essa resistência para lidar com o que está lá na frente. Uma frase que eu sempre uso é que o processo dói, mas o propósito cura, sempre. Então, é o que fica aí. Realmente. Show! Caminhando pro final agora, se você assistiu até aqui, já deixa o like aí, se inscreve no canal para não perder. Mas a gente vai fazer agora um bate-bola rápido. Rápido. Perguntas e respostas. Eu sou um pouco sem difícil pensar para. muito. Eu sou um pouco difícil. Não, mas o Sem bate-bola a pensar gente fala demais. assim, para Tá. você responder, se tiver que dar uma detalhada, tranquilo, Tá. não tem problema. Mas é o mais... Mas assim, procura ser mais Ok. conciso. Vamos. Preparado? Sempre. Então vamos lá. Educação em uma palavra. Transformação. Um hábito que mudou sua vida como educador. Hábito que mudou minha vida. Pode ser disciplina. Aí ele vai falar. Ele vai falar as três. É óbvio. Uma frase que você leva pra vida. Uma frase que eu levo pra vida. Ame a Deus acima de todas as coisas e ame o próximo como a si mesmo, que é o mais difícil. Show. Um líder, autor ou educador que te inspira. Fernando Lino foi o meu primeiro professor da parte técnica. E um legado que você quer deixar. Um legado que eu quero deixar é ser lembrado por impactar a vida das pessoas de forma positiva através do conhecimento. É isso porque ele era ruim nisso, né? Essa do legado eu achei que ele ia dar uma esticada. Eu falei, agora ele vai... Mas foi bom. Foi muito bom. Bom, estamos chegando ao final e quero agradecer a sua participação. Quem está assistindo, por favor, deixa o seu @ sua mensagem final para o pessoal estar seguindo e acompanhando o seu trabalho também, porque o que você ensinou não para por aqui, né? Ele continua. Eu quero agradecer, né? Muito obrigado pelo convite. Eu tenho alguns projetos que eu quero montar para 2026. Um desses projetos é a capacitação, na verdade não é a capacitação, é uma palestra motivacional, contando um pouco da minha história e do case de sucesso, porque hoje eu me sinto um profissional realizado, totalmente contemplado, não tenho nenhum ponto a acrescentar, e eu acho que tudo que eu contei hoje aqui, eu acho que isso pode servir de exemplo para várias pessoas que convivem na realidade que eu vivo, né, ou que eu vivi, vamos dizer assim, das dificuldades que eu tinha e que eu não tenho mais e que hoje essas pessoas que estão tendo esse crescimento estão tendo. Então, eu pretendo vir aqui em 2026, eu já me autoconvidando, né? 2026, contar um pouco mais sobre esse projeto que está sendo implementado e agradecer mais uma vez pela oportunidade, dizer que a gente tem sempre que manter a humildade, os pés no chão e focar no processo, que o sucesso, com certeza, ele vem, né? Sua rede social. E minha rede social, para quem me seguir, para quem quiser me seguir, para quem gostou desse nosso bate-papo, meu Instagram é _o Anderson Aguiar. A galera coloca aí né? Coloca. Underline o Anderson Aguiar. O Anderson. O Anderson com U. Com U. O Anderson Aguiar.
tá? E aí vocês ficam inteirados dos conteúdos que eu posto nas redes sociais, muito voltado às vezes à parte técnica, mas no ano que vem vai ter alguns outros contextos que a Hub FTF aí vai estar me ajudando a inserir nessa rede para motivar as pessoas que estão nessa fase da vida. Ótimo, mas agora eu quero que você olhe para aquela câmera ali e envie uma mensagem para os seus alunos aí, para os seus futuros alunos, ou para os alunos que estão buscando o conhecimento assistindo o nosso podcast, a Educação em Ação. Para os meus alunos, muito obrigado por acreditarem no meu trabalho, por me acompanharem em todos os lugares que eu vou a nível Brasil, né? Seja com a Midea Carrier ou com outras empresas. Muito obrigado por isso. Para os meus futuros alunos, eu espero que provavelmente já que me conheçam, né? Que assistiu esse momento, que quer se tornar um aluno meu, quer acompanhar um pouco mais a minha história. Eu espero que que esse bate-papo tenha servido para vocês, né? A nível de motivação, mas eu me coloco à disposição para ajudar, porque o professor ele tem esse papel. E para as pessoas que me posicionaram no lugar que eu estou hoje, saibam que vocês mudaram a minha vida pelo fato de ter acreditado no meu potencial. E eu sou eternamente grato e eu tento demonstrar isso sempre, né, que eu posso, com a vida corrida que a gente vive. Eu entendo que vocês me deram uma oportunidade de estar no patamar que eu cheguei hoje. Não foi somente por meritocracia. Eu tenho méritos, foi um trabalho muito árduo, muito difícil, mas eu entendo que vocês impulsionaram para eu ter, entre aspas, essa mídia que eu tenho hoje. Enfim, então eu amo vocês, muito obrigado por terem acreditado em mim. E é isso, vou buscar nunca decepcioná-los. É isso aí, show. Obrigada, meu. Ó, deixa eu dar um recado aqui, que foi difícil. É isso que eu ia falar. Aqui, um ano. Vocês levantaram tanto a performance dele no nível que para ele vir aqui não foi fácil, mas ele veio. Deixa vídeo, porque foi difícil. Isso. Mas muito obrigado por finalmente vir aqui conversar com a gente. Obrigada, gravado, pessoal. Tá 2026, de volta aqui. Fala aí já o dia, o data, o horário que eu vou gravar. Tá certo. Pra colocar. E até o próximo Educação em Ação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.